nesse vídeo eu vou desenhar para você as estruturas de ressonância do cátion nitrosila e vou te ajudar a escolher, vou te mostrar como escolher a estrutura que mais contribui para o híbrido de ressonância. Essa é a resolução de uma das questões da nossa lista de exercícios do nosso curso Química Orgânica Explicada. Se você não conhece nosso curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você visitar nossa página e ver tudo que a gente tem lá no curso. Ou, se você também ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, deixa o like aí se você gostar do vídeo e bora para a questão. Como vocês viram na nossa aula, eu tenho um passo a passo para a gente desenhar estruturas de Lewis. Então a gente vai começar. Primeiro a gente vai definir qual é o esqueleto, né, dessa molécula. É muito simples desse cátion. Só são 2 átomos, então é muito simples. A gente vai deixar aqui no meio o nitrogênio e o oxigênio. Beleza. Após definir qual é o esqueleto da molécula, vamos contar os elétrons de valência desse composto. Você tem um átomo de nitrogênio, um átomo de oxigênio e você tem uma carga. Ok? Um átomo de nitrogênio vai nos dar quantos elétrons de valência? O nitrogênio ele tem 5 elétrons de valência. Então você tem aqui 1 vezes 5 elétrons de valência. O oxigênio tem quantos? Tem 6. Então aqui você tem 6. Nós temos uma carga positiva, né? Esqueci de colocar aqui. Uma carga positiva. Essa carga positiva significa o quê? Significa que essa substância, que esse composto, perdeu um elétron. Então é menos um elétron. Aí você vem aqui e faz a somatória. 5 mais 6 menos 1 dá 10, né? Então, nós temos um total de 10 elétrons para distribuir aqui entre essa estrutura, entre esse composto. E agora é simples. O que é que você vai fazer? Você vai distribuir esses elétrons para que o máximo possível de ligações covalentes sejam formadas. Então, a gente vai começar. Você já sabe que o oxigênio faz 2 ligações. Você sabe que o nitrogênio faz 3 ligações. Então você vai começar aqui, ó, distribuindo. Já foram 2, mais 2. Você já foram quanto? Já foram 4 elétrons de valência. Aí se você considerar o oxigênio, beleza, pega um átomo de referência. Você tem um oxigênio, se você contar aqui, ó, ele já fez as suas 2 ligações e ele tem mais o que? Ele tem mais 2 pares de elétrons não ligantes. Você sabe disso, mas se você não soubesse, você poderia atribuir qualquer valor. Depois você ia encontrar uma forma de distribuir entre esses átomos os pares de elétrons. Então, se você contar agora, o oxigênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele formou 2 ligações e ele está com o octeto completo. Só que tem 8 elétrons. E onde é que está o outro? Você vai colocar o outro par de elétrons no nitrogênio. Beleza? Ok, essa é uma das estruturas de ressonância? Ela é uma das estruturas de ressonância. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 elétrons. Porém, essa estrutura, você tem aqui um problema, né? Qual é o problema? O nitrogênio. Ó, quantos elétrons o nitrogênio tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa o quê? Que o nitrogênio não está com o octeto completo. E como você resolve esse problema do nitrogênio estar com apenas 6 elétrons? Ou seja, ele não está com o octeto completo. Através de uma segunda estrutura de Lewis, que é o que a gente chama de uma estrutura ressonante. Por quê? Porque essa estrutura ela não é uma única estrutura que você pode representar esse composto. Você tem uma outra. Como seria essa outra? Como que essa estrutura se converte na outra? Através do deslocamento desse par de elétrons do oxigênio aqui, formando uma terceira ligação. Então, o que você teria aqui? Você teria, ao invés de 2 ligações, você teria 3 ligações. Aí o oxigênio fica com um par de elétrons aqui e o nitrogênio também com um par de elétrons. Se você agora fizer a contagem, você vai ver o quê? Que o nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio também ficou com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então você tem agora as 2 estruturas de ressonância que representam esse composto.
Está completo? Isso aqui está completo? Não está completo. Por que não está? Porque o oxigênio, você tem que calcular as cargas. Então, toda vez que você faz uma estrutura de Lewis, você precisa calcular as cargas dos átomos ali, para ver se ele tem uma carga formal ou não. Então, como que nós vamos saber se essas estruturas de ressonância, se elas têm carga ou não? Fazendo na aula anterior a essa que eu ensinei como é que faz, né? Então, você vem aqui e você vai calcular agora para o nitrogênio. Como você calcula? Quantos elétrons de valência que o nitrogênio tem no estado neutro? 5, né? Quantos pares de elétrons não ligantes o nitrogênio está aqui nessa estrutura? 2, né? Menos. Agora, menos 1/2 dos elétrons da ligação, das ligações que ele está. O que é esse menos 1/2? Agora você vai contar todas as ligações que ele tem. Quantos elétrons ele tem aqui? Ó? Tem 1, 2, 3. Então, se ele está fazendo 3 ligações, ele tem 6 elétrons. Você conta todos os elétrons. Esses 6 aqui são todos os elétrons das ligações que ele está fazendo. Como ele está fazendo 3 ligações, ele tem 6 elétrons. Quando você resolve essa conta aqui, o que acontece? Você chega num valor igual a 0. Por que 0? Você vai ter aqui, ó, 5 menos 2, 3, e 6 dividido por 2 dá 3, então dá 0. Você vai fazer essa mesma conta agora para o oxigênio, só que o oxigênio tem 6 elétrons no estado neutro, né? O átomo de oxigênio, 6 elétrons de valência no estado neutro. E quantos elétrons de valência, quantos elétrons livres o oxigênio tem nessa estrutura? Ele tem 2, de maneira muito parecida com o caso do nitrogênio. E a conta aqui agora é a mesma. Ele faz 3 ligações, então ele tem 6 elétrons. Quando você faz essa conta aqui, você chega a um valor de mais 1. O que isso significa? Isso significa que no oxigênio você tem uma carga positiva. Eu vou representar essa carga positiva aqui com esse maisinho. Então agora está completo. Agora nós temos as duas estruturas de ressonância para representar o cátion nitrosila, e a estrutura, você já pode concluir, né, que a segunda pergunta é: qual dessas estruturas contribui mais para o híbrido? A estrutura que vai contribuir mais para o híbrido é aquela que tiver o maior número de átomos com o octeto completo. Essa é uma das principais regras, é a principal regra que você tem que utilizar para definir qual contribui mais ou não. Aí você fala, mas tem uma carga no oxigênio. Você fala na aula que a gente tem que priorizar a carga negativa no átomo mais eletronegativo. E aqui você tem uma positiva no átomo mais eletronegativo. Isso não estaria indo contra a regra? Sim, mas a regra principal é o octeto. Então, se você está com o octeto completo, você resolve esse problema. Ok? Então, essa aqui é a estrutura que mais contribui para o híbrido de ressonância do cátion nitrosila. Pronto. Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você deixa nos comentários aqui embaixo. E você que está vendo dentro da nossa área de membros, se ficou com alguma dúvida, é só mandar um WhatsApp para mim que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor. Era isso aqui que eu tinha para falar sobre a estrutura de Lewis do cátion nitrosila.